Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindos no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Amém, meus irmãos? Bom, como prometido, né? Estamos aí com um vídeo estudando sobre Gog e Magog. E estudando, né, aqui esse tema foi puxado também para Armagedon, arrebatamento. Qual que é o intuito, qual que é o meu interesse em estar trazendo para vocês esse estudo? O meu intuito, o meu interesse, meus irmãos, é ativar ainda naqueles que não estão despertos, recapitular com aqueles que estão meio confusos e animar aqueles que estão centrados nas coisas como elas estão. A que ponto a igreja está de ser arrebatada? São estudos como esses que eu vou fazer aqui agora que nos animam a ver o quão perto nós estamos da nossa redenção. E, meus irmãos, nós estamos realmente mais perto do que a gente imagina. Amém? Em primeiro lugar, eu pensei em fazer esse estudo ao vivo, né? Falando e já ir colocando ele no YouTube para ganhar tempo. Mas como é um estudo muito complexo, cheio de detalhes, eu preferi deixar ele assim, como os nossos estudos tradicionais. Se esse estudo ficar muito grande, eu vou estar tentando dividir ele para não ter problema para carregar o vídeo no canal. Senão eu faria até de 3 horas, não tem problema nenhum. Mas por motivos de problemas técnicos para carregar vídeo grande no canal, se esse vídeo passar de 1h30, eu vou cortar ele e vou fazer a segunda parte, amém? Eu vou tentar fazer tudo o mais compacto possível, mas como a gente tem muita Bíblia para ler, pode ser que fique difícil a gente conseguir encaixar isso tudo aí em 1h30, 1h45 de palavra, amém? Então, meus irmãos, conto com a colaboração, compreensão e paciência e boa vontade de todos. E para não alongar mais, eu quero começar com vocês o estudo sobre Gog e Magog, Armagedon e por aí vai. Como eu escrevi muita coisa, porque é muita informação para eu conseguir mostrar para os irmãos e provando, né, as coisas que eu vou trazendo aqui para vocês, eu precisei puxar muita Bíblia, então eu vou ter alguns momentos que pode ser que eu vou ter que parar para ficar caçando aqui, né? Então eu peço aos irmãos qualquer gafe que eu venha cometer, que os irmãos também me perdoem. Bom, não existe texto melhor para começar a estudar Gog e Magog do que Apocalipse capítulo 12. Então, eu vou pedir os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse capítulo 12 comigo, e a gente vai começar a ler. Por que, Ana Paula, Apocalipse capítulo 12? Porque, meus irmãos, eu poderia simplesmente ir direto no texto de Ezequiel 38, Gog e Magog, estudar aquilo ali, trazer tudo que eu estudei, pesquisei para vocês, mas eu vejo que existe uma necessidade da gente harmonizar esses acontecimentos, encaixar uma coisa com outra, fixar na mente a ordem das coisas segundo o que a Bíblia diz, não segundo o que eu sonhei, não segundo o que eu tive em visão, não segundo uma profecia que Deus deu para o irmão fulano de tal lá não sei aonde. Eu particularmente, os irmãos que seguem o canal me conhecem, eu vou na Bíblia. Sabe quantas vezes pessoas viram para mim e falam, eu tive um sonho e o arrebatamento vai ser depois de... Aí cita um evento que a pessoa sonhou, ouviu e aí fala, vai ser assim. Porém, muitas das vezes aquilo que é dito não tem harmonia com a Bíblia. Então, assim, fica a desejar. E como eu aprendi, como Deus tem me ensinado a me guiar, a caminhar segundo o que está na palavra, e depois o resto, não desconsiderando os sonhos e as visões que muitos têm, inclusive eu tenho, mas não desconsiderando nada disso, mas tendo como bússola principal a Bíblia, então, meus irmãos, eu só posso fazer em cima da Bíblia, o que eu entendo do acontecimento dos últimos dias, dos acontecimentos que estão a seguir. Uma coisa eu posso dizer para vocês, o próximo acontecimento que tem é o arrebatamento da igreja e depois o resto. Esse resto que nós vamos estudar aqui para a igreja própria dita não interessa.
porque nós não estaremos aqui para sofrer o que virá pela frente. Mas a gente interessa para saber, né? É interessante a gente saber, porque a gente está vendo quebra-cabeça sendo montado no mundo aí fora. Os jornais estão noticiando todas essas coisas se formando diante dos nossos olhos. Agora, se coisas que vão acontecer após o arrebatamento da igreja já estão se formando diante dos nossos olhos, quanto mais presto, quanto mais rápido, quanto mais iminente então está o arrebatamento da igreja? Amém, meus irmãos? Então essa é a harmonia que a gente tem que ter olhando as coisas que estão por vir. E o que está por vir não é bom para quem vai ficar. Isso é sem sombra de dúvidas. Então, meus irmãos, vamos começar lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do primeiro versículo, versículo 1, tá? Deixa eu beber um suquinho aqui. Aqui na Itália ainda tá calorzinho, a gente não tá no chá não, tá no suco. Ou nas minhas bebidas especiais, que eu vou misturando uns negócios para ficar aqui, né? Hoje eu tô tomando suco de abacaxi com gelo e um pouquinho de Red Bull. Sei que vai ter gente com pedaço de pau me batendo. Red Bull, Ana Paula? Não, eu não tomo café, meus irmãos. São 10 horas da manhã aqui. Eu acordei por volta de 6h30, das 10 horas da manhã, a energia acaba. Parece que eu vou desmaiar. E para fazer um estudo desse eu preciso estar acordada. Então, de vez em quando eu apelo sim para certas coisas. Então vamos lá, tá? Só para quebrar o gelo aqui com os irmãos. Bom, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 1. Não bebam Red Bull porque arrebenta com rins, hein? Não façam disso a sua bebida especial. Esses energéticos aí, é tudo cheio de porcaria. Eu tenho consciência disso. Não tomo todos os dias, só quando realmente eu não tenho energia. E como eu não tomo café, porque me faz vomitar, eu vou para Red Bull. Mas de vez em quando, viu? Pode contar aí 1, 2, 3 vezes no mês é que eu tomo, justo em momentos realmente que eu preciso estar mais acordada, tá bom? Mas ok, meus irmãos, vamos lá. A mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Bom, meus irmãos, eu não posso simplesmente ler, tá? Ler esse texto aqui e ir passando por cima. A gente precisa ler esse texto e entender o que está sendo dito pé por pé. Por isso que esse estudo provavelmente vai ficar meio grandinho, mas não tem problema não. Bom, meus irmãos, no último dia 23 de setembro, hoje é dia 27, né? Há 4 dias atrás, dia 23 de setembro, completaram-se 2 anos que teve o grande sinal no céu da mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e coroada com 12 estrelas e o dragão à frente dela. Para quem seguiu aí, está seguindo as profecias nesses anos todos, acompanharam, dia 23 de setembro de 2017, teve realmente a constelação de Virgem, lá no céu, e o sol estava acima da cabeça, assim, ele estava meio na região do ombro dela, como se fosse um vestido, né, um broche que ele se iluminava, fez um fecho de luz verso o corpo da constelação de Virgem. A lua, ela estava abaixo dos pés da constelação de Virgem, e sobre a cabeça dela contou-se 12 estrelas, e ela estava com o planeta dentro do ventre dela. Se eu não me engano, era o planeta rei, o planeta, acho que é Marte, né? Planeta rei, considerado planeta rei. Se eu não me engano, é o planeta Marte. E
esse sinal foi visto e registrado no céu pelos astrônomos, né, do mundo inteiro. Quando teve esse sinal, a igreja que sabia, né, dessas coisas, estava acompanhando e tem acompanhado, ficou em euforia total. Eu fui uma das que fiquei realmente. Bom, então teve um sinal no céu. Por que eu estou lembrando os irmãos desse sinal do dia 23 de setembro de 2017? Porque lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, ele diz: e serão para marcar as estações, os anos, e também vão servir de sinais, e servirão de sinais. E Deus, ele fala na Bíblia que a lua, o sol, as estrelas, eles vão sinalizar as profecias na terra. Então, toda vez que aparece um sinal no céu, aqueles que conhecem as profecias e conhecem bem a Bíblia, a palavra de Deus, a gente está sempre atento ao que está acontecendo. Por exemplo, atualmente, nesses últimos meses, a gente tem visto a lua nascendo vermelha. Sempre que ela nasce, eu moro num lugar que é de beira para praia, ok? Tem um mar aqui, de vista para o mar. Então, assim, ela nasce lá de dentro, né? Ela vem vindo pro lado de cá e ela nasce vermelhinha, vermelhinha. Depois que sobe um pouco, quando passam-se as horas, é que ela começa a ficar amarelada até ficar branca. Nós tivemos a lua nova, a lua cheia, agora ela não está aparecendo, né? Ela acabou, mas ela volta a nascer. E a gente tem observado no mundo inteiro a lua tá nascendo vermelha. Esse negócio é tão fato, a lua nascendo vermelha, que saiu até notícia no jornal conhecido pelo mundo, a lua vermelha. No Brasil foi colocada desculpa que está tendo incêndio na Amazônia, que teve os incêndios na Amazônia, e por causa disso a lua nasceu vermelha. Ok, se fosse só no Brasil que a lua estivesse nascendo vermelha no período dos incêndios que tiveram na Amazônia, a gente pode até fazer de conta que acredita, mas eu garanto para vocês que a fumaça da floresta amazônica, ela não chegou aqui na Calábria, no sul da Itália, onde eu moro, para fazer com que a mesma lua nascesse vermelha logo depois de que ela se punha no Brasil. E ela nascia da água, né, do mar, porque eu moro de vista para o mar e ela subia ali do horizonte quando o mar se encontra com o céu. Curiosamente, nos dias que eu a vi vermelhinha, o céu estava límpido, a atmosfera estava limpa e ela estava vermelha. E isso aconteceu pelo mundo inteiro, foi fato e notícia no mundo inteiro, no meio da internet. Você, se procurar ver lua nascendo vermelha pelo mundo inteiro, você vai ver. Meus irmãos, coisas estranhas têm acontecido no céu e na terra. São sinais, ok? Então, é justo que nós demos atenção para o fato da lua. Um segundo sinal que foi dito também, que foi visto um dragão grande vermelho, né, à frente da mulher, esperando ela dar a luz. Teve também um outro sinal no céu. Esse segundo sinal não foi tão falado, não foi tão alvoroçado como o sinal do dia 23 de setembro. Mas houve a constelação de Drago. Não me lembro a data que teve, porque foi dito pelo pastor Hélio Giroto na época, e ele falou: gente, essa semana vai ter um sinal no céu, a constelação de Drago. Ele explicou isso aí, eu não segui muito ao pé da letra, mas eu vi na época que foi divulgado também. Então, assim, Ana Paula, no céu apareceram esses sinais, como foi feito lá no livro de Gênesis, onde Deus disse que serviria para sinais? Sim. Nós tivemos já esses dois sinais registrados no céu, acima das vossas cabeças, das nossas cabeças, ok? Então, Apocalipse 12 começa com esse discurso. Viu-se grande sinal no céu. Inclusive, esse de a mulher vestida de sol, ele não vai se repetir tão proximamente. Aliás, os astrônomos dizem que nem vai se repetir mais esse sinal específico. Por isso que ele foi tão importante, porque é um sinal único no seu gênero, ok? Pesquisem, vocês vão saber encontrar mais informação do que eu estou dizendo aqui. Então, no céu, a gente já teve esses dois grandes sinais. Porém, na tradução profética, Ana Paula, o que significa essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas e grávida para dar à luz? Nós, no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, já fizemos vários vídeos da mulher de Apocalipse 12.
Se vocês quiserem dar uma pesquisada no canal, vocês vão encontrar esses vídeos onde eu fui na Bíblia buscar os textos provando para você o que eu vou dizer aqui agora. Se eu for pegar cada frase que eu estudo aqui e for trazer de novo todos os textos, aí nós vamos ter um vídeo aqui de 5, 6 horas de fila. Então, para quem conhece o canal, para quem segue o canal, vai se lembrar. Eu vejo que tem muitos irmãos que não acompanham todos os vídeos, ou se até esquecem de outros vídeos, ou não deram tanta atenção para alguns em particular. Eu poderia ser cativa, né? Colocar todos os textos de apresentação de vídeo como o arrebatamento, o fim chegou, acabou o dia, acabou o mundo. Aí ia ter 2, 3 mil visualizações, 4 mil visualizações. Mas quando a gente põe certos títulos, tipo A Mulher Vestida de Sol, Apocalipse 12, a Babilônia, né? É muito pouco, tem menos visualizações. É só mesmo quem realmente tem acompanhado o canal que vai vendo de vídeo em vídeo. Eu observei isso já. Então, muitos deixam de ver certos estudos que são fundamentais para completar o que nós falamos aqui. Mai, na altura do campeonato, né, nessa altura do campeonato aqui no nosso canal, a gente já está num nível muito mais profundo e alto com relação às profecias, porque esse canal está há 6 anos estudando as mesmas coisas. E a gente já destrinchou muita coisa aqui. Então, para quem acompanha o canal, tem certos temas que a gente fala aqui que a pessoa já lembra. Eu estudei isso mesmo, é isso, tá bom? Então, meus irmãos, os novos que estão chegando no canal, vos aconselho aí nos vídeos velhos, em cima dos títulos, e ali vocês vão encontrar muita informação. Antes de ficar perguntando demais, dá uma pesquisada no próprio canal, vocês vão encontrar tudo que a gente está falando aqui, tá bom? Bom, então na visão profética própria, o que significa a mulher de Apocalipse 12? A mulher de Apocalipse 12 é Israel. Veja por quê. José teve um sonho, e ele teve um sonho que aqui eu não lembro, meus irmãos, o sonho de José, mas foi um negócio de 12 espigas, 12 estrelas, teve um negócio assim, tá? Esse texto, e aí conta, né, que as espigas se prostravam diante de José. José lá na frente, né, ele vira o povo das 12 tribos de Israel, porque Jacó era pai de José e dos outros irmãos, e eles foram para o Egito, ali passaram-se anos, depois veio a escravidão no Egito, depois veio Moisés e libertou o povo do Egito, e eles caminharam 40 anos no deserto, até que veio a terra prometida, e se dividiram em 12 tribos, ok? Porém, Jesus é descendente direto de José, filho de Jacó, e aí você vê que no milênio, lá na frente, quando Jesus reinar, todos os povos de Israel, constituídos das 12 tribos, vão se prostrar aos pés de Jesus. Mais ou menos a coisa vai se prolongando até Jesus. Essa profecia de José, ela cai na época dele mesmo, quando vem a seca no Egito, e aí os irmãos de José, eles vêm para o Egito caçando um modo de comprar farinha, comprar trigo, comprar comida, e aí José, governador do Egito, ele descobre que são seus irmãos e não sei o que, final da história, né? Ele é o soberano entre a família, porque ele traz a família dele para o Egito, ele dá abrigo, ele dá casa, ele dá, né, condição de viver. E aqueles irmãos, os mais velhos, no final, que o venderam como escravo, tiveram que se sujeitar a José, porque José tomou uma posição de líder político, né? E ele é que controlava o Egito abaixo do faraó naquela época. Se ele quisesse matar toda a família dele, os irmãos dele, para se vingar, era só bater um estralo de dedos e matavam todos, né? Inclusive, eles ficaram com medo quando descobriram que era José, o irmão vendido como escravo. Mas aí a história conta, né, do momento que José fala: vocês não precisam ficar chateados, hoje eu entendo que Deus usou vocês para me trazer para cá, porque se vocês não tivessem me vendido como escravo, eu estaria ali, a gente talvez estaria morrendo, né, porque toda a terra foi acometida pela seca, inclusive a terra do Egito. Mas como tiveram 7 anos de bonança e 7 anos de seca, ele conseguiu nos primeiros 7 anos armazenar alimento para todo aquele período, a condição até de poder vender.
tanto alimento que foi. Então, meus irmãos, se cumpriu na época de José, os irmãos dele se prostraram diante dele literalmente, né? Incluído o pai, porque ficaram todos sujeitos ao governo de José ali no Egito, mas a gente vê lá na frente Jesus no milênio e tendo um concerto com Israel, que até então não o aceita como o Salvador, o Messias, o Filho de Deus que veio para tirar os pecados do mundo há 2000 anos atrás aproximadamente. Mas vai chegar um dia que está lá no livro de Zacarias, a gente vai chegar lá, capítulos 12, 13 e 14, eu vou ler os 3 capítulos com os irmãos mais lá para frente no estudo e vocês vão ver que eles vão chorar. Quando virem o Messias vindo, eles vão se arrepender e eles vão se colocar diante de Jesus realmente como era para se fazer. Quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta seus pintinhos, né? Assim eu quis ajuntar, mas você não quis. E aí Jesus profetiza, né, o sofrimento pelo qual Israel iria de passar dali para frente. E dali para frente realmente foi só ruína com esse povo. Na realidade, pelo fato de Israel nunca ter obedecido e se sujeitado à vontade de Deus, eles sempre sofreram. Começou lá com as invasões, terminou com a Babilônia, com Nabucodonosor espalhando o povo judeu, e aí veio depois Roma, espalhou mais ainda, enfim, uma bagunça, meus irmãos, o povo sempre sofreu, né? Porém, Jesus, quando vem, ele é levantado como a pedra angular. Jesus, ele é levantado como aquele que vai resgatar o mundo de seus pecados, não só os judeus, mas também os gentios. E Jesus, ele pega quem? 12 apóstolos e os ensina a fazer o quê? Ide para todo mundo e pregai o evangelho. Jesus era judeu, seus apóstolos, tem um outro que não era judeu, eu não lembro quem, mas tem uma história assim. Mas a maioria, e a igreja verdadeira, ela nasceu em Israel. A gente vai ver lá no Pentecostes, eu não lembro onde é que está escrito, em qual evangelho que está, mas tem um momento do Pentecostes que o apóstolo Pedro, ele cita Joel capítulo 2, quando eles estão reunidos ali, quando Jesus é assunto aos céus, ele diz, vocês não devem sair da cidade, vocês têm que esperar. Vocês vão ficar aqui e vão esperar. E ali passam-se 50 dias, por isso a palavra Pentecostes. E eles estão reunidos e de repente desce do céu como que línguas de fogo. E eles começam a falar em outras línguas. E ali então o apóstolo Pedro, ele cita Joel capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos, ricos, grandes, pequenos, pobres, etc, etc. Começaram a falar em língua, profetizar, terão visões e milagres e prodígios e maravilhas. Sangue, fumaça de coluna, o céu, o sol vai ficar negro, a lua vai se tornar em sangue, até que venha o grande dia do Senhor. Então é citado o nascimento da igreja, que somos nós hoje também, até o finalzinho dos últimos dias, que é a entrada do milênio, ok? Então nós temos que aprender a visualizar todos esses detalhes aqui na palavra, e é o que eu vou procurar fazer com vocês hoje. Então a igreja, ela nasce de Israel, só pelo fato de Jesus ter nascido judeu, o leão da tribo de Judá, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente entende que nós viemos de Jesus, porque Deus lá atrás deu uma promessa para Abraão. Você consegue contar as estrelas do céu? Você consegue contar as areias dos grãos de areia da praia? Não. Pois é, a descendência que eu hei de te dar, ela é tão numerosa quanto as estrelas do céu, tão numerosa quanto os grãos de areia do mar. Se você conseguir contar, né? E as estrelas estão no céu. A areia está na terra. Israel, a herança de Abraão terrestre, são judeus. E as estrelas do céu somos nós, porque nós viemos nascidos do céu. E engraçado, a igreja ela vai para o céu, depois ela desce com Cristo. Mas Israel, ela continua na terra junto com Deus, com o Senhor no milênio. Nós vamos ler isso tudo, eu estou só passando uma paz geral aqui nas informações, mas para provar para vocês que a igreja citada em Apocalipse capítulo 12 é Israel. Israel está sofrendo com dores de parto. Eu não vou voltar lá no livro de Mateus capítulo 24, mas a Bíblia fala né, das dores de parto, o princípio das dores. E gente, é exatamente o que está acontecendo. Israel está com dores de parto.
todo esse tempo a igreja está sentindo as dores da mulher e a própria igreja está sendo acometida, né, pelas dores de parto da mulher. Nós estamos vivendo num mundo que está no princípio das dores, literalmente, ok? E a igreja vai nascer. Agora, olha só. A mulher vestida de sol, né? As estrelas são as 12 tribos de Israel, podem ser consideradas também os 12 apóstolos, tá bom? Porque era tudo 12. 12 é um nome profético, né? E coroa a igreja. A igreja é coroada pelos apóstolos, por Cristo, né? Ela tá vestida de sol. Jesus é o sol da justiça, né? A estrela da manhã, a lua debaixo dos seus pés, né? E olha que coisa linda, né? Achando-se grávida, grita com as dores de parto. Gente, eu vou falar um negócio para vocês que até então eu nunca tinha dito. Para a igreja, o relógio profético da igreja é Israel. O Israel é o relógio de Deus para a igreja. Mas se você olhar de modo contrário, a igreja, ela é o relógio profético também para Israel. Por quê? Porque são dadas lá nas 70 semanas de Daniel, um período de 9 semanas, acho que é 9 semanas, é um negócio assim. É um negócio com o número 9 lá. Aquele tempo, ele não tem um tempo específico. Nós já estudamos isso no canal, tá bom? Nós já estudamos aí as 70 semanas de Daniel. Eu vos aconselho a procurar o vídeo, porque eu tô provando para vocês lá na caneta, na calculadora, todos os dias, todas as contas, tudo certinho no papel. Mas existe um tempo e espaço em que a igreja está na terra. Isso começa lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desce. Isso tem caminhado aproximadamente por 2000 anos. Mas, quando a igreja for tirada da terra, o relógio de Israel volta a andar. Em contrapartida, a igreja observa os eventos que estão acontecendo com Israel. Mais que Israel se aproxima de Gog e Magog, de Armagedon e de todos os acontecimentos, Israel voltou a ser uma figueira que brotou em 1948, nasceu, né, a figueira, o Estado de Israel voltou a ser Estado, etc. e tal. Isso tem sido o relógio profético para a igreja, ok? Quando nasceu lá a igreja, os cristãos falaram, brotou a figueira. Brotou a figueira, agora não passa, vai ser por agora. Jesus está voltando, o arrebatamento está aos pés. Porém, quando a igreja for retirada num abrir e piscar de olhos, como diz Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, sobre o arrebatamento, claritondo para quem quiser ver, Israel começa a viver o final da 70ª semana, que é dita com Daniel. Às vezes eu vou usar muitos termos técnicos aqui no canal Os Últimos Dias. Se você não lê Bíblia, você vai ficar perdido igual o cego no tiroteio. Um conselho que Deus tem dado aqui nesse canal para todo mundo que o segue é: leia a Bíblia, do livro de Gênesis até Apocalipse, pelo menos 10 minutos por dia, na sequência. Porque se você assim o fizer, você vai aprender a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. E quando a gente está estudando a palavra, coisa do gênero aqui, mano a mano que a gente vai falando, o Espírito Santo vai nos recordando dos textos, dos acontecimentos que estão registrados na Bíblia para provar que aquilo que a gente está falando é na palavra, ok? Então, meus irmãos, ok. A mulher grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho. Aí começa com 7 cabeças, nas cabeças 10 chifres, 10 diademas. Por que Apocalipse fala dessas 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas? Para casar esse texto com Daniel, porque Daniel também teve o sonho dos 4 animais. Daniel também teve várias visões de um animal que surge com 10 chifres, 7 cabeças e 10 diademas e tal. Então, é o mesmo que dizia Daniel, o Apocalipse está descortinando e confirmando as profecias ditas em Daniel. Se você quer estudar o livro de Apocalipse, você tem que aprender muito bem o livro de Daniel. No mínimo, porque os dois, um completa o outro. E de redor, você entra em Ezequiel, você entra em Isaías, você entra em Mateus, né? Você vai entrando em Tessalonicenses, porque uma coisa vai se juntando e complementando a outra, ok? Bom, meus irmãos, olha que a Bíblia fala que o sinal foi visto no céu. Se você presta atenção no Apocalipse 12, o primeiro momento fala muito do dragão que está no céu, no céu, no céu. Tem um momento que Jesus, ele cita a seguinte frase:
A nossa luta ou a vossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades dos ares. O que eu entendo com isso? Significa que Satanás não está na terra? Ele está, porque em 2 Tessalonicenses diz, capítulo 2, nós vamos ler também, que o espírito do iníquo, ele já opera desde sempre no meio dos homens, mas vai chegar um momento que ele vai ser literalmente manifestado entre os homens, ok? O que acontece? Os desejos e os planos de Satanás, eles têm sido seguidos na terra pelos seus adoradores e seus servos desde sempre. Satanás, ele pisou na terra e ele pisa na terra. 2 momentos que a Bíblia prova claramente que Satanás pisou na terra. Um deles é quando ele tenta Eva, lá no jardim do Éden. Aí alguém fala, mas o Éden não estava na terra, o Éden subiu para o céu, não sei o quê. Então você vai lá no momento que ele tenta Jesus no deserto, naqueles 40 dias e 40 noites que Jesus se retirou para o deserto. E Satanás o tentou por 3 vezes. São exemplos de Satanás na terra, literalmente pisando na terra. Mas tudo dá a entender a central de governo de Satanás em pessoa está no céu. Eu imagino que é como se ele descesse na terra e subisse para o segundo céu. Descesse na terra, subisse para o céu. Descesse na terra para os ares, né? Esses ares. A Bíblia sempre se refere a céu como ares, porque o céu que nós conhecemos, ele é dividido em dimensões. O apóstolo Paulo tem um momento que ele fala, conheço um homem, não sei se dormindo, se foi em espírito, se foi em carne e osso, não sei, mas foi arrebatado até o 3º céu, aonde viu coisas indizíveis. Ele viu literalmente o trono de Deus ali no 3º céu, está escrito na Bíblia, procure que você vai encontrar. Se tem o 3º céu, então automaticamente tem o 2º. E se os principados e potestades estão nos ares, tudo dá a indicar que eles estão no 2º céu. Eles também são chamados de estrelas errantes. Os anjos são chamados de estrelas. É claro que eu vejo claramente que entre esse discurso aí existe um mistério, que a gente só vai poder entender no pé da letra quando a gente for arrebatado e ver as grandezas criadas por Deus. Então nós vamos entender o mistério dos anjos. Mas enquanto a gente não entende, tá de bom tamanho entender que os principados e potestades, eles estão nos ares. Inclusive, quando o anjo veio trazer para Daniel, quem foi? Gabriel, Miguel, não sei. Veio trazer para Daniel a interpretação da visão que ele teve. Ele disse que ficou sendo detido por 21 dias pelo príncipe, acho que da Pérsia, né? É um demônio, é um anjo caído que estava nas regiões celestiais. Hollywood mostra isso muito bem quando você começa a ver aqueles filmes lá épicos da Guerra dos Titãs, Deuses do Egito. Esses filmes que o homem poderoso que está na Terra, ele é um filho de Deus junto com um filho de homem, é um nefilim, né? Aí mostra muito a guerra no céu. E tem um filme, eu não vou lembrar o nome dele, não sei se é Hércules, sei lá que filme que é, gente, eu não me lembro. Mas esse filme, ele mostra literalmente os anjos travando uma guerra ferrenha no céu. E tem lá anjos negros e anjos brancos, e eles vão combatendo, e parece assim um formigueiro acima da cabeça dos homens. Então, meus irmãos, essa é a realidade. Eu particularmente imagino que o trono mesmo, a central de comando de Satanás está no 2º céu, lugar onde habitam os principados e potestades deste mundo tenebroso. Mas muitos deles têm acesso à terra. Por quê? Porque no mundo os homens fazem sacrifícios aos demônios, eles abrem portais aos demônios, eles invocam os demônios, então eles vão e vêm. Só que vai chegar um momento, que está descrito aqui agora no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, que eles vão ser literalmente expulsos dessas regiões celestiais e serão lançados na terra. Então, olha só para você ver. A Bíblia fala, então, que o dragão está parado em frente da mulher esperando para ela dar a luz. Olha só, Israel, ela está no céu? Não. A igreja, ela está no céu? Não. Mas no momento do arrebatamento, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, né? Você procura lá, acho que é 4,16, é um negócio assim. Vai lá e procura. Tessalonicenses, é tudo. 4 e 5 vocês vão encontrar. O
que a igreja ela é retirada com força. Arrebatamento significa harpazo, ela é tirada com força e ela vai passar por entre as nuvens. Nós encontraremos com aqueles que dormiram em Cristo, que morreram, que faleceram, e depois estaremos com Cristo, encontraremos com Cristo nos ares e estaremos com Ele para sempre. Esse processo chamado arrebatamento, a Bíblia fala que o dragão, Satanás, ele está parado em frente da mulher. Em palavras curtas, meus irmãos, o Satanás, ele está esperando a oportunidade de não permitir que a igreja seja arrebatada. Ele acha na cabeça dele, eu posso falar isso claramente, ele acredita que ele pode impedir a igreja de ser arrebatada. Mas a igreja é arrebatada, e a palavra arrebatada não foi colocada ali por ter sido colocada de qualquer jeito. Ela foi colocada com um propósito exato. Arrebatar é tirar com força. E a Bíblia reforça que vai ser num abrir e piscar de olhos. Quer dizer, ele não vai ter tempo de fazer nada para impedir a igreja de passar pelo céu. Amém, meus irmãos? E logo após o momento do arrebatamento, ele vai ser expulso do céu. Agora, olha só. Então, ele, de certo modo, dá-se a entender que, de certo modo, por ele ser um principado, o príncipe dos outros anjos caídos, e são outros principados e potestades dos ares, eles estão nos ares, e a igreja vai ter que passar por isso aí. Então vai ter, coisas vão acontecer, tá? Para que aconteça o arrebatamento. Mas Deus é poderoso para ele, basta um piscar de olhos para levar a igreja para junto dele, nada pode impedi-lo, de fato. E aqui a gente prova que a mulher está grávida de um menino, né? Ela está sofrendo com dores de parto, e olha só. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava, é um processo, né? Até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Meus irmãos, quando o diabo teve rebelião no céu, a Bíblia fala, né? Houve rebelião no céu, Satanás arrastou 1/3 dos anjos para a terra, arrastou consigo. Dá-se a entender claramente que 1/3 desses demônios que serviam a Deus e se rebelaram com Satanás, junto com Satanás, eles foram levados para a terra. A cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Quem lançou eles para a terra? O próprio Satanás. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Você vê Satanás concentrado com a igreja, porque ele sabe que o menino que está dentro da igreja, dentro do útero da mulher, é a igreja. Por isso que a igreja olha Israel como seu relógio, porque mano a mano que se aproximam as profecias que vão se cumprir para Israel, mas a igreja entende que ela está próxima de ser arrebatada. E você vê nesses últimos tempos como que a igreja tem sido mais perseguida ainda. Ok, olha só. Eu quero abrir um parênteses aqui, e esse vídeo já está grande, eu nem comecei o estudo ainda, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Muitos irmãos têm comentado comigo aqui o fenômeno das igrejas evangélicas pintadas de preto. Todo mundo fica com isso aí, né, uma pulga atrás da orelha. E eu conversando com uma irmã querida que veio falando sobre esse assunto comigo, eu falei para ela, olha minha irmã, há muito tempo eu tive um entendimento. O entendimento que Deus ele tem um relógio profético geral, um grande relógio, imaginemos assim, é como se Deus tivesse um relógio muito grande. Bom, se não é um relógio digital, mas é um relógio analógico, né, que gira com ponteiro, se você abre um relógio desse, você vai ver engrenagens grandes, pequenas e minúsculas girando em sincronia e harmonia para que tudo rode no tempo correto. E o relógio está extremamente afinado com as engrenagens, ok. Então, vamos imaginar que as engrenagens grandes são os grandes acontecimentos proféticos nas épocas. Por exemplo, quando Moisés entra no Egito e leva o povo para fora do Egito. Isso é uma grande engrenagem profética. Uma outra grande engrenagem profética é quando Nabucodonosor entra ali em Israel e leva o povo para a Babilônia, né? O exílio que durou não sei quantos anos. Uma outra grande engrenagem profética. Mas quer ver uma engrenagem gigantescamente profética? Quando Maria ficou grávida de Jesus, Jesus nasce, entra no mundo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e o verbo habitou entre os homens, Jesus, o Filho de Deus. Essa é uma gigantesca
engrenagem desse relógio profético, né? E a gente tem outras grandes engrenagens. O arrebatamento é uma engrenagem gigante, o Gog e Magog, o Armagedon, o milênio, são engrenagens enormes desse relógio profético de Deus. Mas nós temos engrenagens menores, que são pequenas profecias. Por exemplo, quando o avivamento chega nos Estados Unidos, vai na Europa, né, e aí espalha-se por todo o mundo, o evangelho vai chegando de nação em nação, as pessoas vêm para Cristo. Eu acredito que são engrenagens menores. Mas e as engrenagens minúsculas, Ana Paula? Eu acredito que as engrenagens minúsculas, pequenininhas, são as nossas próprias vidas. Porque mano a mano que o tempo passa, cada coisa tem que acontecer dentro do tempo de Deus. E Deus, ele tem uma medida para cada um de nós e para todas as coisas. Deus, ele determina os anos das nossas vidas. Eu, Ana Paula, tenho escrito lá no céu um tempo em que eu vou viver nessa terra dos viventes. Eu vou ser retirada daqui pela morte ou arrebatada. Acredito que é arrebatada que nós estamos aí, na beira da beirinha da beirada de subir. Mas pode ser que eu vou ser retirada na morte. Pode ser que depois que eu acabar esse vídeo, eu vou sair de casa aqui, vou dar um trupicão na escada, vou bater a cabeça e vou falecer. Pode ser. Por que não, né? Eu não sei. Uma coisa eu sei, eu nunca me imaginei velha. E Deus nunca deixou eu ter essa inspiração de me imaginar vovó, velha, seja lá como for. Mas a minha vida é uma pequena engrenagem que vai se cumprindo profeticamente ao longo dos tempos, até que eu vou ser levada dessa terra. E mano a mano que as almas vão sendo recolhidas, ou para o céu ou para o inferno, o relógio continua caminhando nas engrenagens de Deus. Agora, existem eventos que fazem parte de anúncios proféticos. Meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja, ela é a luz do mundo, o sal da terra. Ora, se a igreja é luz, por que ela tem que ficar em trevas? Por que ela tem que se vestir fisicamente de negro? Tem sentido? Porém, a Bíblia diz que quando a igreja for retirada da terra, as trevas vão assumir o lugar da luz. As trevas encobrirão a terra. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Presta atenção, mano a mano que a igreja está se aproximando de ser retirada do planeta Terra, literalmente falando, contemporaneamente as trevas vão se aproximando. As igrejas que até então nós conhecíamos como lugar de bênção, muitas das vezes hoje estão se tornando em lugares de maldição. Você tem visto aí um evangelho satânico sendo pregado, um evangelho de engano, e milhares estão caindo. É um cego levando outro cego. E as igrejas estão perdendo a sua verdadeira luz. O Espírito de Deus não está presente na maioria das igrejas, falando a nível evangélico, porque são essas que estão se pintando de negro, tá? Eu não estou falando aqui de igreja católica ou que sabe lá o quê. Estou falando das igrejas que pregam a palavra de Deus, a chamada Bíblia. Então, eu particularmente acredito com muita serenidade e tranquilidade que o fato delas estarem sendo pintadas de negro significa uma imagem, um recado, mais um grito profético avisando: o arrebatamento está perto. O arrebatamento está perto. Você não vai ver centro de macumba pintar de preto. Você não vai ver kardecismo, centro de kardecista pintar de preto. Vocês não vão ver igreja católica pintar de preto. Vocês não vão ver coisa de muçulmano pintar de preto. Só as igrejas evangélicas estão aí entrando nesse chamado. Não, nós somos modernos, é para que se veja a mídia melhor, etc e tal. Eu fiquei de cara. Eu não vou citar o nome desse pastor, que eu não vejo que não convém ao caso. Um pastor que vira e mexe, eu sigo ele, é um homem de Deus, é uma bênção, prega uma bênção. Apesar de algumas vezes, ele, por exemplo, diz que não vai ter salvação na grande tribulação. É só para judeu. Isso está errado, a Bíblia diz claramente que vai ter salvação sim. Isso é comprovado no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 24. Mas esse pastor está ensinando que na grande tribulação não vai ter salvação. A salvação é agora, o arrebatamento é o último trem que leva a gente para o céu. Depois disso é só judeu, tá? E vendo muitos vídeos desse pastor, vira e mexe eu o acompanho com alguma coisa, mas não tanto mais como antes. Inclusive ele prega muito o arrebatamento. Eu começava a ver os vídeos dele e eu via que ele sempre pregava num fundo escuro. Outro dia eu parei para ver bem claramente o vídeo dele. Foi onde eu entendi que ele também pintou a igreja dele de preto.
E tem inclusive uma luz violeta, mais ou menos, violeta, né? No púlpito, sabe? E eu falei, nossa, agora eu tô entendendo. Ele também assumiu essa filosofia da igreja pintada de negro. Um homem que prega o que ele prega conseguiu assimilar que tem que ter igreja pintada de preto. Foi aonde eu liguei algumas coisas que ele tem pregado que não bate com as escrituras. Por exemplo, não vai ter salvação na tribulação. Agora eu entendi, sabe? É onde eu entendo, então, da palavra maldito o homem que confia no homem. Na realidade, meus irmãos, nós não temos que confiar em nenhum homem. E eu sou a primeira da fila. Vou explicar para vocês por quê. Você que segue o canal Os Últimos Dias Antes do Fim, faça como crente de Bereia. Tudo que for pregado aqui, tudo que for falado aqui, você vá, em nome de Jesus, você vai e confira na Bíblia. Vocês vão ver que todos os textos, todos os estudos que estão no canal, na tela do vídeo, tem todas as referências escritas. Eu escrevo tudo na sequência. Então, assim, se você tiver um pouco de boa vontade, anotar isso aí, sentar uma tarde da sua casa com a Bíblia e começar a seguir esses textos e ler tudo, você vai ver que uma coisa casa com a outra e tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, ok? E se você ouve, às vezes eu até solto passagens que eu não escrevo, porque eu vou lembrando, você escreve, cita o tema. Quando Jesus fala, neste mundo 3 aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Onde é que está esse texto? Depois você vai procurando, vai estudando isso junto com o estudo geral. Vocês vão ver que está tudo na Bíblia. Ok? Porque nós temos que seguir a palavra. Essa é a palavra de ordem de Deus. Seguir as escrituras. O que está ali, de lá disso, tome cuidado. Porque pode ser besteira, pode ser engano. Ok? Então... E aí fala, né? Nasceu-lhe um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Alguns dizem que esse filho varão é Jesus. Mas se você vai comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 27, olha o que está escrito. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Antes disso, ele está falando o seguinte: carta à igreja em Tiatira, ao anjo mensageiro. Anjo significa mensageiro, né? Ao mensageiro da igreja em Tiatira, escreve João. Estas coisas diz o Filho de Deus, Jesus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerastes que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Em grande tribulação os com que ela adultera, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, versículo 24, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, ó Tiatira, esse restante, né? Tão somente conservai o que tendes até que eu venha, eu, Jesus. E aí ele fala, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quem é que recebe o cetro de ferro? A igreja, ok? Então esse menino que está para ser arrebatado aqui no livro de Apocalipse capítulo 12 é a igreja. Então, meus irmãos, basicamente eu provei para vocês aqui do versículo 1 até o versículo 6, que é a mulher Israel, que a igreja somos nós, e nós somos filhos de Israel, estamos passando pelo princípio das dores, está lá em Mateus 24, o início do capítulo fala o princípio das dores, é tudo que tem acontecido com a igreja, e agora eu falei também
que o dragão Satanás, ele está nos lugares celestiais, ele está ali, ele tem um plano na cabeça dele, achando que ele vai conseguir segurar a igreja quando ela subir, mas ele não tem como, mas existe uma situação do gênero, e aí olha o que acontece. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, contra Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Existem principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso acusador, né? E Jesus, com o sangue dele, nos justifica de multidões de pecado. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está falando da igreja martirizada. Por isso, festejai, ó céus, o segundo, o terceiro céu, e se tiver mais algum céu, está aí nas mãos de Deus. E vós, os que neles habitais. Quem? A igreja, porque a igreja subiu para o céu. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que acontece? A igreja arrebatada, o diabo vem para a terra. Olha aqui mais um texto provando que o anticristo se manifesta após o arrebatamento. Quando que Satanás ele toma personalidade no planeta Terra de modo definitivo até que ele seja lançado por 1000 anos no abismo? Quando ele encarna no corpo do homem, que será o anticristo, e quando o próprio espírito dele levanta o chamado reino da besta que surge do mar, o império da besta. E ele, como o espírito profano que nós estudamos nos últimos 2 vídeos, vale a pena você voltar lá nesses 2 vídeos para entender a chamada trindade de Satanás, né? Que não é bem uma trindade, mas vai direto no pé da letra, a gente entende o que eu quero dizer. A gente entende então como é que Satanás vai governar na terra. Quando a Bíblia diz que ele é lançado à terra, meus irmãos, ele vai estar aqui em carne, osso, corpo, alma e espírito, literalmente falando. O anticristo vai ser possuído pelo espírito de Lúcifer. Ele vai ser como Jesus. O espírito de Jesus é o Espírito Santo. O espírito do anticristo é o próprio diabo. E o reino que vai ser levantado nessa terra é regido pelo próprio Satanás. Ele vai levantar todos os poderes que ele tem, todos os milagres que ele pode exercitar, ele vai fazer na terra. Ele vai estar na terra. As trevas vão terminar de cobrir a terra do jeito que ela é. Agora, olha só. Olha só. Deu pra gente entender essa primeira parte de Apocalipse, né? Capítulo 12. Eu quero continuar lendo com vocês aqui para terminar, porque a gente começa abrindo esse estudo com Apocalipse, capítulo 12. Olha só. O dragão persegue a mulher. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, então você vai ver que isso acontece quando Satanás já está na terra, ele não tem mais poder nas regiões celestiais. O que a Bíblia está dizendo é isso. Quando o filho varão é arrebatado, Satanás ele é lançado para a terra com todos os principados e potestades à terra. Gente, a tribulação dos 7 anos vai ser o inferno na terra, porque eles vão estar aqui, eles não vão estar mais nas regiões celestiais. Satanás não pode mais ir até a presença de Deus, acusar o pecado dos homens. Isso tudo acabou ali já, ok? Olha só. Então, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dara à luz ao filho varão. A mulher está na terra. Ela não sumiu da terra. Ela deu à luz a criança e fugiu para o deserto. Ela foge para o deserto. E Deus no deserto preparou lugar para ela durante 1260 dias. Que se você calcula,
Você pega 1260 e divide, acho que por 60, por 60 vai dar 3,5, 3 anos e meio, tá? São 360 o ano do calendário judaico. Nós somos 365, mas em Israel não é 365, é 360 dias o ano, ok? Então, se você pega 1260 e divide por 360, você vai ter 3 anos e meio dentro do tempo do calendário judaico, ok? E aí, olha só, a mulher, ela é guardada por esse período. Aí começa aqui a história, né, de Satanás em cima da mulher. Você vai ver que quem persegue a mulher é o dragão. É o dragão. Presta atenção. Quando, pois, o dragão, Satanás, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão, Israel, que tinha dado a luz à igreja. E aí o relógio de Israel volta a girar literalmente. É a última das 70 semanas que vão se cumprir para Israel. Nós vamos entrar lá também. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. É a confirmação dos 42 meses ou 3 anos e meio. Isso tem que ficar muito na tua mente, porque lá em Apocalipse 13 volta-se a falar desse exato mesmo tempo. Fora da vista da serpente. Então, Israel, literalmente, ela é guardada por 42 meses ou por 3 anos e meio fora da vista da serpente. Em palavras curtas, Satanás não vai fazer nada com Israel, literalmente, durante a primeira metade da tribulação, os 3 anos e meio. Olha só, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Porque olha só, a mulher foge para o deserto. O dragão, então, atirado à terra, ele persegue a mulher que tinha dado à luz a um filho. Nesse momento de perseguição, o que ele faz? Ele abre a boca e como que um rio sai da boca dele para que arrebate a mulher. Isso aqui, quando a gente ouve falar de rio, de mar e águas, estamos falando de homens, seres humanos. Quando fala lá que a besta ela é levantada do mar, lá na frente fala: o mar são povos, nações, tribos e língua. O que deságua no mar? Os rios são pequenas quantidades de água. E os rios, eles são bem guiados, eles são bem ordenados. Então esse rio aqui que está sendo falado em Apocalipse 12 é um exército, um grande exército, que vai tentar arrebatar a Israel da terra. Ok? Começa a casar as informações aqui. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então é uma guerra que não vai ter sucesso. Porque Satanás ele lança o exército contra Israel para arrebatar. A palavra arrebatar é ser tirado com força, é matar, é extinguir. Coisa que o Satanás sempre tem tentado fazer com Israel, né? Extinguir esse povo da face da terra, nunca conseguiu. E aqui está dizendo que ele vai tentar de novo. Então vai mandar um grande exército contra Israel. Só que a Bíblia fala que a terra abre a boca e engole o rio. É onde a gente entra aqui em Gog e Magog. Vocês vão ver que Deus é que vai interferir nessa guerra. É Deus que vai combater pelo povo. E a gente vai ler isso aqui daqui a pouco. Mas aí o que acontece? Irou-se o dragão contra a mulher. Ele vai ficar irado contra Israel, Satanás. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Meus irmãos, eu marquei com você de tomar café, ok? Chego lá no lugar que vai tomar café, você não apareceu, por motivos de força maior. Eu já tô lá. Aí o que eu falo? Bom, eu já tô aqui, então eu vou comer sorvete aqui, vou tomar sorvete na sorveteria do lado. O tempo marcado é o mesmo. Mas se eu não conseguir me assentar com você de primeira para tomar um café, eu vou para a sorveteria sozinha do lado, vou fazer outra coisa. É o que aconteceu com o dragão aqui. Ele abriu a boca como que um rio para acabar com a mulher. Aí a terra abre a boca e engole o rio. Aí o que o dragão vai fazer? Ele se volta contra o restante da descendência da mulher. E olha só, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Significa, se o menino foi arrebatado, sobrou uma descendência. Significa que ela tem mais filhos. É a igreja que fica. É a igreja que fica.
São esses que não serão arrebatados. Mas olha só, a Bíblia fala dessa descendência. Ela diz que eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí começa a besta que emerge do mar. Esse capítulo aqui chega lá no versículo 5 do Apocalipse 13 e fala o seguinte: foi-lhe dada à besta, esse reino, né? Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe também autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Olha aqui. Aí ele completa: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto pela espada. Agora, o que é o cativeiro, meus irmãos? O cativeiro é lugar de sofrimento. Israel foi levado em exílio pelo rei Nabucodonosor à Babilônia, para o cativeiro. Acho que foi 40 anos ali, onde Deus tratou com muitos deles. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus, e aqui está se referindo a esses que levam o restante da descendência da mulher para o cativeiro, que é a tribulação, e matam a verdadeira fé deles pela palavra do engano. Usando a Bíblia, distorcendo as escrituras, estão enganando muitos para entrar na tribulação. Então, quem faz isso vai entrar também na tribulação. Em palavras curtas, é Deus dando mais um recadinho para esses que estão pregando doutrinas erradas. Mas não é o assunto de hoje. Tá dando para vocês entenderem? Agora, olha só. Presta atenção. Está sendo dita que a mulher vai ser guardada por 42 meses. Justo ou errado? Justo. Está sendo dito que a mulher vai ser guardada por 42 meses. Se vocês forem comigo no livro de Ezequiel, versículo 39, versículo 9, está dizendo o seguinte. Ezequiel 39, 9. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveres, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Peraí, Ana Paula, peraí. Vamos entender. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todas as armas e escudos e paveres e arcos e flechas, etc, etc, etc. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Por que, Ana Paula, você está lendo isso? Porque aqui prova para os irmãos que Gog e Magog vai ser a guerra que vai dar start ao final dos 7 anos da tribulação com o povo de Israel. É a prova que primeiro a igreja é arrebatada, a mulher foge para o deserto e o dragão lança-se como um rio para acabar com a mulher. A terra abre a boca e protege a terra, a mulher. Gog e Magog vai acontecer bem no início da tribulação. Vai ser a primeira guerra que vai acontecer no mundo após o arrebatamento da igreja. Curiosamente, se você olhar os jornais e os noticiários e a internet, você vai ver que Gog e Magog já está sendo preparado. Os líderes de Gog e Magog, as nações que vão se voltar contra Israel nesse período, já estão se tramando, aí está aí no jornal. Nós vamos ver isso. Mas eu quero continuar aqui dando uma passada por alto aqui, porque nós vamos destrinchar todo esse assunto. Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte: ele, quem? O anticristo, tá? Se depois quiser você leia todo o capítulo. Fará firme aliança com muitos por 1 semana. Quantos dias dura 1 semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias. E a Bíblia diz, né, que para Deus um dia é como 1000 anos, um ano é como 1000 dias, enfim, para Deus 1000 anos e como um dia não muda nada para ele. Enfim, 7 anos. Na metade da semana, Daniel,
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quem? O anticristo. Então, olha só. O povo de Israel, os habitantes, vão queimar as armas que vão ter sido produzidas em Gog e Magog por 7 anos. O anticristo vai fazer um pacto, uma firme aliança com muitos por uma semana, mas vai quebrar na metade da semana, ele vai bloquear o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações, ele vai vir, o assolador, até que a destruição que está determinada sobre o próprio anticristo venha. Então você vai ver aqui que a aliança que o próprio anticristo vai fazer com Israel vai ser quebrada na metade dos 3 anos e meio. Por isso que a mulher lá de Apocalipse 12, quando foge para o deserto, é guardada por 42 meses. Porque na primeira metade da tribulação, Israel vai ficar em paz a nível do Satanás. Ele não vai dar problema com eles. Vai deixar eles construir o templo, vai deixar eles queimar as ofertas, fazer todos os sacrifícios, etc, etc, etc. Mas na metade da semana ele vai vir contra Israel. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre o próprio assolador, o anticristo, se derrame sobre ele. Quem vai acabar com o anticristo? Jesus. Vai matá-lo com o sopro de sua boca. Mas, nos próximos 3 anos e meio seguintes, Israel vai sofrer muito nas mãos do anticristo. Porque ali a Bíblia diz que a própria Israel não será mais guardada por Deus. Na primeira metade, sim. Na segunda, não. Porque Deus precisa terminar de limpar a sujeira, os pecados de Israel. Nós vamos chegar lá. Vemos 2 partes dos 7 anos da tribulação na terra. Primeira, Apocalipse, capítulo 12, do 1 ao 6, descreve os eventos que estão para se desencadear daqui para frente. Daqui para frente, arrebatamento, a mulher fugindo para o deserto, o dragão sendo lançado na terra e por aí vai. O arrebatamento da igreja, Israel fugindo para o deserto, onde será sustentada por 42 meses. Depois, o pacto de paz do anticristo, logo após Gog e Magog. Porque logo após, voltemos em Apocalipse 12, do 1 ao 6, onde a mulher foge para o deserto. Termina dizendo, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse por 1260 dias, 3 anos e meio. Ok? Porém, aqui você vai ver também a entrada do anticristo na terra. Aonde que mostra a entrada dele na terra? Apocalipse 12, do 7 ao 9. Vemos claramente aqui a entrada do anticristo no mundo, próprio dito. E aí você vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 11, aonde quero chamar a atenção, porque tem um momento nesse texto que diz que é o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Aí, se vocês quiserem ler comigo aqui agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 11, olha só o que está escrito. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem? A igreja, a luz do mundo. Então, será de fato, vai acontecer verdadeiramente, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Você vai ver isso lá em Isaías, capítulo 11, versículo 4. Jesus matando o anticristo com o sopro da sua boca, tá? O destruirá pela manifestação da sua vinda. Você vai ver isso lá em 2 Pedro, todo o capítulo 3, falando a mesma coisa. Ora, o aparecimento do iníquo ou do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Você que está aí me ouvindo, você está perecendo para você ver o anticristo? Você está perecendo? Você está morrendo? Porque não acolheram o amor da verdade. Você está acreditando na mentira? Para serem salvos. Salvos do quê? Da tribulação. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, o anticristo, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Você vai ver um pouco sobre isso no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 15 até o 28, ok? Então, meus irmãos, vocês estão conseguindo montar o quebra-cabeça comigo? Será que eu estou falando muito rápido aqui? Eu não sei, né?
Mas agora eu quero dar uma olhada com vocês em Gog e Magog. Eu quero começar a dar uma olhada com vocês aqui em Gog e Magog. Eu quero que vocês abram comigo Ezequiel capítulo 38 comigo. E eu começo a falar com vocês de Gog e Magog, ok? Olha só. Abram comigo em Ezequiel capítulo 38. Para a gente começar a discutir aqui sobre Gog e Magog. Gog e Magog está sendo formado diante dos nossos olhos desde os dias atuais. E olha só, eu escrevi muita informação aqui sobre Gog e Magog e eu não sei se vale a pena eu ler isso aqui agora. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Eu disse que durante o vídeo eu ia estar dando algumas pausas, né? Pera aí só um minutinho. Deixa eu ver aqui se vale a pena. Não sei, talvez é melhor eu concluir essa primeira fase aqui dessa visão geral e num próximo abrir Gog e Magog, porque talvez eu vou quebrar o assunto. Deixa eu ver aqui, olha só. Agora vemos, né? Apocalipse 12, do 7 ao 9. Vemos claramente aqui a entrada do anticristo no mundo, próprio e dito. Aí eu li com vocês 2 Tessalonicenses 7 a 11. Quero chamar a atenção para que tenha um momento que no texto diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, está escrito o seguinte: e adoraram o dragão. Quem que é adorado? Diabo, Satanás, o dragão. Ele é adorado. Como a igreja adora a Deus, os filhos do diabo adorarão ao diabo. E adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, como eu falei com vocês ali, vi emergir do mar uma besta. Aí tem um momento que fala lá no versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de dragão. Daniel 9, 27 fala que Daniel vê 4 animais surgindo da terra. Um primeiro é um leão, o segundo é um urso, o outro é um leopardo. No final ele vê um quarto animal chamado besta. E aí ele começa a descrever as características da besta. E tem um momento que Daniel fala: o quarto animal será um quarto reino na terra. Ora, o quarto animal será um quarto reino na terra. Em Apocalipse, amados irmãos, capítulo 12, versículo 13, diz que o dragão persegue a mulher. A primeira coisa que acontece após a queda do dragão é Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Quando ele chega na terra, né, quando ele é lançado na terra, está escrito: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. Perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. Amados, eu fui lá no dicionário procurar o significado na letra, né? No pé da letra da palavra perseguir. A palavra perseguir significa caçar, acuar, perseguir, importunar, correr atrás, ok? Quando ele é atirado na terra, então, ele vai atrás da mulher. Porém, a mulher, meus irmãos, ela recebe asas de águia, onde então ela voa para o deserto, onde então é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, do diabo. Presta atenção. Eu corri atrás, vamos brincar de pega-pega, de esconde-esconde? Eu corro atrás de você, nós estamos brincando de esconde-esconde, tá? E eu tenho que correr atrás de você. Acabei de contar, você saiu correndo, eu vou correr atrás de você. Aí chega no momento que você consegue ir para um lugar que eu não te vejo mais. Ok? Eu não deixei de correr atrás de você simplesmente. Eu deixei de correr atrás de você porque de um momento para o outro eu perdi você de vista. Aí o que eu faço? Bom, vou correr atrás do outro. Quer dizer, 3 crianças estão brincando, né? Pega-pega, esconde-esconde, alguma coisa do gênero. Aí tem aquele que tem que correr atrás dos outros, vai perseguir. E os outros 2 têm que esconder, têm que conseguir escapar.
Eu tenho você de vista. O dragão tinha a mulher de vista. Ele estava lá em cima, lá, esperando ela dar a luz para arrebatar a criança. A mulher dá a luz à criança e corre para o deserto. O que acontece? O dragão não consegue pegar a criança, corre atrás da mulher. Olha o pega-pega aí. Ele corre atrás da mulher. Literalmente falando, ele está na terra, atirado à terra. A mulher está na terra fugindo para o deserto, o dragão corre atrás da mulher. Aí ele, nesse meio tempo que ele corre atrás da mulher, ele abre a boca e como que um rio, né, para tentar arrebatar a mulher. Às vezes você está brincando de esconde-esconde, você tem uma bola na mão, você tem uma coisa, algum obstáculo, você joga para tentar impedir quem está correndo de continuar correndo e cair, ou então ficar barrado e você conseguir pegar nele, né, na pessoa. Mas aí o que acontece? A terra abre a boca e engole o rio. É como se aquela bola que eu joguei em você para tentar te distrair, você perdeu o equilíbrio, eu consegui correr mais rápido e te pegar, ela não pegou em você. E aí você, naquele meio tempo, foi mais esperto e conseguiu até correu a ponto de se esconder. E eu não te vi mais. Aí o que o dragão faz? Fica irado. Você brincando de esconde-esconde, você fica, né? Oh, poxa vida, eu não peguei ele. Ah, mas eu vou pegar o outro. Aí, na mesma hora, ele se vira e corre atrás do outro coleguinha que faz parte do grupo dos que estão correndo de você. O Satanás, ele não consegue arrebatar a mulher, não consegue pegar ela, ele vai então contra o restante dos descendentes da mulher e vai até eles. A mulher consegue ficar escondida por 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias. Curiosamente, a besta que surge, que emerge da terra, ela se volta contra os chamados santos, que está lá no livro de Apocalipse, que é o finalzinho, né, do capítulo 12, e está falando assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são? São judeus? Aqui a Bíblia prova que não. Por quê? Porque judeu não guarda testemunho de Jesus. Judeu não guarda testemunho. Se guardasse, não tinha que ter as 70 semanas de Daniel. Os judeus estariam dentro da parte da igreja. Se judeu tivesse aceitado Jesus, quando ele veio 2000 anos atrás, o mundo não estaria assim. Mas eles não aceitaram Jesus, então o mundo está assim, né? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, eu não consegui pegar você, agora eu viro e eu me coloco diante do resto do cenário que eu tenho para perseguir o outro. E se coloca diante de uma determinada posição. Então, olha só. A mulher recebe asas de água, onde ela voa para o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da visão da serpente. O dragão, quando persegue a mulher, ele abre a boca como que um rio sai dela, da boca dele, para arrebatar a mulher. Mas olha o que acontece. Apocalipse 12:16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O que isto significa? O que isso significa? Vamos estudar o que é essa terra abrindo a boca e engolindo o rio que vai atrás da mulher? Vamos tentar ver isso aqui? Agora sim, eu quero que vocês venham comigo aqui no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 1. Aqui veio Gog e Magog, olha só. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Gog, na tradução, significa montanha. Depois tem um outro estudo que eu gostaria de ter feito com os irmãos, mas eu perdi o estudo que falava do significado de montanha na Bíblia, tá? Mas deixa quieto. O rosto contra Gog, da terra de Magog. Agora eu já vou tentar estudar isso aqui mais ao pé da letra para ir direto ao ponto. Olha só. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Ezequiel, olha para Gog. Quem é Gog? Esse Gog é da terra de Magog. Nasceu lá, veio de lá. Ele é príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, Ezequiel. Gog é príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, ok? Profetiza contra ele e diz-lhe. Agora vamos entender quem é Ros, quem é Meseque e quem é Tubal. Eu vou ler um bocado de coisa que eu estudei aqui para trazer para os irmãos, para vocês verem como que nós estamos aí diante das profecias. Gog, príncipe da terra de Magog. Montanha, ok, na língua hebraica. Ros significa cabeça ou
cabeça, deixa pra lá. Parece que é um povo. Ros, Meseque e Tubal é um povo, porque se esse povo é chamado se Gog é o príncipe deles, então Ros, Meseque e Tubal só podem ser 3 povos. Ok, Ros é um povo. Meseque foi filho de Jafé. Seu nome aparece sempre em conexão com Tubal. Vocês vão ver sempre Meseque e Tubal na Bíblia. Tubal, tu serás trazido, é o significado na língua hebraica. Tubal foi o 5º filho de Jafé, apontado como povoador da Ibéria. O nome Meseque é associado a Musco, junto com os Tabale, Tubal. Muitos estudiosos referem-se os muscos aos filhos da Ásia Menor, frígios da Ásia Menor, atual Turquia. Os descendentes de Meseque e Tubal estenderam-se por grandes extensões da Ásia e até mesmo Europa. Meseque pode ser ancestral dos moscovitas, com a união dele com Kba, Kba, sua esposa, aonde possivelmente formou a cidade eslava Moskva. 1 Crônica 5, do 3 ao 4, Gog é citado como descendente de Ruben, filho mais velho do patriarca Jacó. Primeira conclusão, se Gog é príncipe de Ros, Meseque, Tubal, e esses 2 últimos podem ter parte da origem dos russos, esse príncipe pode ser um legítimo descendente real de todo este povo. Pode ser um russo. Magog foi o 2º filho de Jafé. Gênesis 10, do 1 ao 2, é um dos 3 filhos de Noé. Esses descendentes parecem ter habitado exclusivamente na região do Comoso e do norte da Armênia. Ou Covoso, não sei ler aqui porque eu escrevi correndo, e do norte da Armênia. A própria palavra Cáucaso significa forte de Gog. Historiadores concordam que os moscovitas estavam divididos em 2 raças distintas, jefética ou europeia e a outra turaniana ou asiática. A raça jefética compreendia aqueles que os gregos e romanos chamavam de sármatas, os atuais russos e eslavos, nação que representa Rus. Quase todos eles juntos, com a maioria dos expositores, respondem Rússia. Meseque foi identificada como Moscou e Tubal como Tobolsk. Tobolsk indica a Rússia na Ásia. Meus irmãos, eu quero ler para vocês aqui, atualizando, países que formam a atual Ásia. A gente ouve muito falar de Ásia. Eu, como muito ignorante, sempre associava a Ásia a Japão, China, Coreia. Japão, China e Coreia. Eu pensava que era só o povo de olhinho puxado, mas olha só. A Ásia Ocidental, também chamada de Médio Oriente ou Oriente Médio, é composto de 20 países. São eles: Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Iêmen, Iraque, Irã e Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Catar, Síria e Turquia. Desses países, 20 países da Ásia Menor, nós chamamos atenção a Arábia Saudita, capital é Riad, Iraque, capital Bagdá, Irã, capital Teherã, Israel, capital Jerusalém, reconhecida por Donald Trump, Síria, capital Damasco. Turquia, capital Ankara. Agora, a Ásia Setentrional, olha só, Ásia do Norte, o único país que compõe a Ásia Setentrional é a Rússia. Todos eles, então, estão dentro do bloco asiático. Quando se fala em Ásia, se fala em Rússia, se fala em Síria, se fala em Iraque, se fala em Irã, se fala em Turquia, se fala em Arábia Saudita, Israel. Ok, meus irmãos? Eu deixei isso aqui muito claro para vocês entenderem a profundidade de Gog e Magog. É muito profundo Gog e Magog, a gente precisa prestar atenção. Mas vamos lá. Então, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog. É o príncipe russo, pelo que a gente leu aqui. Da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Gente, a Rússia, o russo, o príncipe russo atualmente, o Vladimir Putin,
Ele está aí na cabeça de Rosmezek e Tubal. Profetiza contra ele. Eu poderia dizer, profetiza contra Vladimir Putin? Se ele for Magog, pode ser de sim. Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, Gog. É sempre Gog o alvo de Deus aqui, porque ele é o cabeça dessa rebelião chamada Gog e Magog. Príncipe de Rosmezek e Tubal, sempre afirmando que esse Gog é um príncipe de Rosmezek e Tubal. Fartiei que voas, poreis anzóis em teu queixo e te levarei a ti todo o seu exército, cavalos e cavaleiros e todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo empunhando todos a espada. Aí continua, persas e etíope e Puti com eles. Quem são os persas? Os iranianos atuais. Os iranianos são os persas, ok? Os persas citados em Ezequiel 38 são os atuais Irã. Os persas são os descendentes de tribos que ocupam a região da Ásia Central há cerca de 3.000 anos. Em sua maior expansão, o território persa estendeu-se por uma área hoje ocupada por nações como Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, Turquia, Paquistão, Iraque e Irã. Os iranianos, aliás, são descendentes diretos dos persas, tanto que se chamava Pérsia até o século passado. O nome Irã na língua persa significa terra dos arianos. Desde sempre esse povo trilhou uma trajetória de conflitos em quase todos os seus vizinhos. A Turquia, que está no meio dessa turma aí, em Apocalipse 2, versículo 13, está escrito: ao anjo que está em Pérgamo, conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha aí que coisinhas curiosas, né? Só para vocês verem. Então são os persas. Etíopes, vamos ver se eu achei alguma coisa aqui dos etíopes. Etíopes. Eu escrevi alguma coisa também. Os etíopes são os etíopes, né? Se eu achar depois eu leio para vocês alguma coisinha aqui, tá bom? Mas deixa quieto os etíopes. E Puti, olha quem são os Putis. Puti foi filho de Cã, neto de Noé. Seus descendentes são guerreiros. Teve como irmãos Misraim, Cuxi e Canaã. O historiador Flávio Josefo Vespasiano, deixa quieto o Vespasiano. Tito Flávio Vespasiano eu confundo. Flávio Josefo, o historiador, identificou Puti como o ancestral dos líbios, Líbia, localizada no continente africano, África Mediterrânea. Limita-se com o Egito, o Sudão, Tunísia, Argélia, Nigéria e Chade. A economia nacional é bastante dependente do petróleo na Líbia. Ouro negro chamado, que é responsável por mais de 90% da exportação do país. A invasão árabe em 643 trouxe o islamismo e a língua árabe ao país Líbia. A Líbia é islâmica. Os séculos se passaram, ela foi também tomada por outros impérios, mas no final ela é islâmica. Em 1835 o Império Otomano restabeleceu o controle sobre a Líbia. Em 1973, depois da guerra de Yom Kippur, a Líbia participou da guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra lá em Israel. A Líbia participou de um movimento em conjunto com outros países árabes para não exportar petróleo para os estados que apoiaram a Israel. A rejeição da Líbia a Israel, as manifestações anti-americanas e a aproximação com a União Soviética, olha aí a Rússia de novo, geraram sérios conflitos na década de 1980. 1986, a Líbia apoiou as organizações terroristas. Vladimir Putin anuncia em 2019 que quem destruiu a Líbia deve restabelecê-la, mas a Rússia não vai estar ao lado da situação, porém não vai entrar na frente. Ela vai ajudar a Líbia, mas não vai entrar na frente. Em síntese, a Rússia está, como sempre, envolvida com esses inimigos de Israel. Mesmo após a queda de Gaddafi foi o presidente lá, o líder da Líbia, a Líbia ainda enfrentava problemas com lutas e disputas internas. Alguns combates ainda continuam a se desenrolar dentro do país, como imagens de torturas contra os apoiadores do antigo líder Gaddafi. Dia 9/4 de 2019, nós estamos trazendo notícias recentes da Líbia, ok?
A Líbia volta a ser tomada pela Guerra Civil, tá? A Líbia volta a ser tomada pela Guerra Civil. 20 de 10 de 2017, 6 anos de caos à Guerra Civil. 6 anos após a queda de Gaddafi, a Líbia é um estado fracassado que continua mergulhado no caos. É um país que está constantemente em guerra. 18 de 9 de 2019, Antônio Guterres e o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediram que se deixe de bombardear as cidades de Lalib, na Síria, e Trípoli, capital da Líbia, após consequências humanitárias dramáticas. Atualmente, a Líbia está em guerra, tem uma crise humanitária e o Estado está em caos total. Pelo que entendi, estudando, a Líbia entrará apoiando Gog e irá à guerra com eles em Gog e Magog, que está lá em Ezequiel, capítulo 38, do 1 ao 5. Então, meus irmãos, eu estou trazendo para vocês aí as evidências desses textos aí, tá bom? Olha só para você ver. Gomer e todas as suas tropas. Eu li aqui, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. De acordo com a Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 2, Gomer é filho de Jafé, filho de Noé. Gomer, segundo os linguistas, vem do acadiano Jim-ir, Raá, ou Simira. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes desses vieram a ser conhecidos como Gamarians ou Camarians e finalmente Simérians. Associa-se Gomer então aos Simérios, habitantes do norte do Mar Negro, atuais Rússia e Ucrânia. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus governantes rapazes te dirão: vens tu para tomar despojo. Já espera que nós vamos lá para Ezequiel 13, mas aí Deus continua em Ezequiel 38. Prepara-te sim, dispõe-se, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos, no fim dos tempos, nos últimos dias. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, Israel, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, Israel voltou, desde 1948 está voltando aí, e todos eles habitarão seguramente. Então, subirás, virás como tempestade, farteás como nuvem que cobrem a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Olha o rio saindo lá do Apocalipse 12 da boca do diabo. Assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Vocês veem então, meus irmãos, que quem está se levantando contra Israel aqui nesse momento é Gog. E todo o seu povo com ele, não é o anticristo, é Gog. E ele vai ter essas imaginações de pegar riqueza, Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado, bens e habita no meio da terra. Então, a Rússia, vamos falar aqui a nível prático, a Rússia, o presidente da Rússia, o líder atual que vai entrar em Gog e Magog, ele não vai entrar lá para arrebentar com o povo judeu porque ele odeia os judeus, mas ele vai entrar lá porque ele quer a riqueza de Israel, as riquezas que estão lá, ok? Isso é a ambição dele, ficar mais rico, e ele não é o anticristo, ele é Gog, ok? Olha só, aí começa, versículo 13 de 38 de Ezequiel, Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar despojos? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata o ouro e para tomar o gado e que possessão, para saquear grandes despojos? Gog vai se levantar contra Israel por ambição, que é a riqueza deles. Quem é Sabá? Sabá é citada na Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, no livro de Lucas, capítulo 11, 31. Sabá. Tendo a rainha de Sabá ouvido a forma de Salomão, ela foi lá para ouvir a sabedoria de Salomão. É um primeiro momento. Em Lucas, a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir os conselhos de Salomão. Se conta que o primeiro imperador da Etiópia, Menelik I, foi filho da rainha de Sabá com Salomão. Isto segundo o testemunho do raconto do conto etíope, o livro Quebra Nagaste.
Inclusive vem deste conto que este imperador levou a Arca da Aliança de Jerusalém para a Etiópia, onde disse encontrar até os dias de hoje. Se você dá uma olhada aí, onde é que está a Arca da Aliança, né? Vai dizer que está lá na Etiópia, tem até a foto de uma espécie de uma sinagoga, uns velhinhos lá que estão lá na porta guardando, diz eles que a Arca da Aliança está lá dentro. Olha só para vocês verem. Foi comprovado que as antigas comunidades etíopes foram formadas de uma população semita. Antissemita. Semita é todo mundo que é judeu, por onde eu entendo. Emigrado através do Mar Vermelho da Arábia Meridional, misturados com habitantes locais não semitas, não judeus. O antigo reino de Axum governou inclusive uma parte da Arábia Meridional, compreendido o Iêmen, até o surgimento do Islã, século VII. Quem é Dedã? Significa a terra baixa. Na Bíblia encontramos em Isaías 21:13, sentença contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de Dedonitas, vieram de Dedã. Eles constituíam a cidade de Dedã a 160 quilômetros do sudoeste de Temã, em um oásis, Al-Ulam, cerca de 280 quilômetros ao noroeste de Medina, onde está lá aquela mesquita, aquele cubo lá, que o povo fica girando em torno islâmico, e 560 quilômetros a sudeste de Petra. Na rota das caravanas para o sul da Arábia, usados pela rainha de Sabá. Olha só, tá todo mundo junto ali, né? É sempre uma turma que está sempre em contato. Assim ficaram conhecidos pelas suas caravanas e pelo seu comércio. Vocês vão ver lá em Isaías, capítulo 21, versículo 13, Ezequiel 27, 20 e Ezequiel 38, 18. Dedã negociava contigo, ó Tiro, com baixeiros e cavalgaduras. Então, provavelmente esse Dedã está a 280 quilômetros do noroeste de Medina, é onde está a maior sede da adoração do Islã. Tem a tal pedra adorada por eles dentro de uma construção em forma de cubo preto. E a 560 quilômetros ao sudoeste da cidade de Petra, localizada na Jordânia. Entendo basicamente que os dedonitas de hoje são os árabes da Arábia Saudita, que está aí também nos olhos da profecia. A gente vai tentar ver isso aí mais lá para frente, não hoje nesse estudo. A riquíssima Arábia Saudita, vista como traidora pelo Irã, uma vez que ela abriu comércio com o Oriente, principalmente os Estados Unidos. E quem são os mercadores de Tarsis? A localização de Tarsis poderia ser uma cidade ao leste na costa do Oceano Índico, com base em que os navios de Tarsis saíram da Eziongebe no Mar Vermelho. Um porto fenício na Espanha, localizado entre as duas bocas do rio Guadalquivir. Esta era a localização do navio que levou o profeta Jonas quando ele navegou de Jope. Em Isaías 23:1, uivai navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela tiro, casa nenhuma, nem ancoradouro. Tentar ler a explicação. Não. É porque eu achei um site aqui falando muito bem sobre os mercadores de Tarsis, mas nós não vamos ter tempo para ler esse assunto, tá bom? Mas certo é que todos esses três povos, incluindo Tarsis, existe uma descendência de Tarsis e não tem uma localização exata geográfica. Não sei porque, quem sabe, talvez é porque se espalharam por várias partes do mundo. E aonde estiverem, ao ver a situação de Gog e Magog, vão se perguntar o que está escrito em Ezequiel 38:13, que é o seguinte, olha, 38:13 está dizendo: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear as grandes coisas? Meus irmãos, uma coisa é certa, todos esses povos existem. Preste atenção, na frase ela começa com a seguinte expressão: Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levar despojo? Vens tu? Se eu pergunto para você que está aí do outro lado me ouvindo, você foi, você vai, entendo que eu faço a pergunta, estou de fora ou estou de longe do mesmo lugar. Mas se eu falo para você, você veio, vens tu, já passo a entender, supor que eu estou dentro ou nas proximidades do local, no próprio local onde eu estou te fazendo a pergunta. Nós estamos juntos, eu e você, irmã Maria. A gente está numa padaria. Eu viro para você e falo assim: você veio comprar pão?
Significa que eu estou te fazendo essa pergunta provavelmente dentro da padaria ou na porta da padaria ou nas regiões periféricas da padaria. Agora, se eu estou na minha casa, você está comigo na minha casa, eu falo para você assim, você vai comprar pão, significa que é você quem está indo lá comprar o pão, mas eu não estou lá. Tudo está a indicar as localizações que estudamos, todos os três parecem estar na mesma região geográfica. Bom, a Arábia Saudita está ali do lado de Israel, né? A Etiópia está ali pertinho também, são os povos que estão todos pertinhos, Gomer, Sabá, tá tudo ali naquela região. E os navios de Tarsis governavam, trabalhavam, tinham as suas tropas ali, as suas rotas no Mar Vermelho. Então tá todo mundo mais ou menos ali naquela zona geográfica, tá? Como será reunido um grande exército pelo líder Gog, e esse virá dos lados do norte versus Israel, os que estiverem naquela região e seus descendentes pelo mundo afora vão questionar Gog sobre esse intento. Ok, meus irmãos? E aí a gente entende essa história de Gog e Magog, dos rios, né, que é como um rio que vai vir. E eles vão invadir. Você vai ver, Gog invadirá Israel. Portanto, ó filho do homem, profetiza, está lá em Ezequiel 38, continua, versículo 14. Diz a Gog, acaso, diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Todos eles sabem que Israel está bem, né? Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte de Israel, que se você traçar uma linha reta, você vai terminar lá na Rússia. Tu, e muitos povos contigo, todos os aliados, né? Montados todos a cavalo, grande multidão, poderoso exército, e subirás contra o meu povo, Israel, com nuvem, como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade de ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus servos e profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. O rio é engolido pela terra. E olha que Ezequiel falando que tudo vai se tremer diante da presença de Deus. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Olha aí, provavelmente um grande terremoto. A terra abrindo a boca, tudo caindo dentro, tudo se perdendo. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante e grandes pedras de saraiva. Grandes pedras de saraiva só pode ser guerra de fogo, né? Pistola, atiraria pesada. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, porque se começa dizendo que eles vão voltar uma espada de um contra o outro, eles vão voltar as armas bélicas de uns contra os outros, daí cai fogo e enxofre do céu sobre eles, né? Cai sobre eles o fogo, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor, porque é um milagre, é mais um milagre que vai livrar Israel da morte, porque a Bíblia diz em Apocalipse 12 que o diabo abriu a boca e como que um rio saiu da sua boca para devorar, arrebatar a mulher. Aí a terra abriu a boca e engoliu o rio. Olha o milagre de Deus. Quando a Rússia e todos os seus aliados, Irã, Iraque, toda essa turma aí, se levantar contra Israel, contra Gog e Magog, o que já está acontecendo nos jornais, o mundo vai ficar vendo. Por isso que vai ser testemunho para todas as nações, ok? O mundo vai ficar vendo e todo mundo vai botar a mão na cabeça e vai dizer, dessa vez Israel vai ser desolada, porque olha só quem se reuniu
reuniu contra Israel, esse paizinho pequenininho. A própria Rússia vai descer, o próprio Gomer vai descer em pessoa. A Bíblia diz que Deus vai pôr um anzol no nariz dele e os ossos dele serão enterrados na terra. Olha o que acontece. A Bíblia diz que a terra abre a boca e engole. Gente, só um fenômeno cataclísmico para arrebentar com grande parte da tropa de Gog e Magog. Olha a terra abrindo a boca e engolindo o rio. E aí, para terminar, eles vão se voltar uns contra os outros. E aí essas nações vão brigar entre elas. Provavelmente vai ter que ter um líder que vai surgir dessa bagunça toda para pôr paz nessa bagunça. É onde Israel, fugida para o deserto, vai conseguir descansar por 3 anos e meio. E se ela descansa por 3 anos e meio, conseguindo oferecer os seus sacrifícios, Israel só oferece sacrifício no templo. É onde eles finalmente vão conseguir construir esse terceiro templo em poucos dias para adorar por 3 anos e meio. Só que na metade da semana, o pacto vai ser quebrado. Olha aí, meus irmãos, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Porque aí as pessoas que estiverem assistindo vão ver verdadeiramente Deus é com o povo de Israel. E aí o capítulo 39 fala da queda de Gog. Meus irmãos, versículo 9, tá? Olha só, vou ver o versículo, algumas coisas que eu grifei. Grifei o versículo 2. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as suas tropas e os povos que estão contigo. Aí lá, olha, meterei, versículo 6. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, né? Como é que é? E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor. Este é o dia em que tenho falado. O grande dia do Senhor já começa aí, porque essas vinganças de Deus são dias do Senhor. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os pavês, toda a armaria, né? Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Olha aí os 7 anos da tribulação. Por isso que Gog e Magog é no início. Porque se eles vão queimar por 7 anos e a tribulação com a grande tribulação gira em torno de 7 anos, vocês entendem que Gog e Magog é lançada não pelo anticristo, mas pelo líder da Rússia, chamado Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Ok? E eles vão queimar essas armas por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor. Aí você vai ver o sepultamento deles, que vai ser por 7 meses ou 5 meses. Aqui está falando de armamento nuclear. Eu não vou ler, meus irmãos, mas eu deixo para vocês terminarem de ler o capítulo 38 de Ezequiel, onde fala do sepultamento das hordas de Gog. Mas eu não vou ler, porque realmente vai ficar muito grande. Então, meus irmãos, o que isso tudo significa? Veja que é tudo de imediato. Acontece o arrebatamento, Satanás é lançado para a terra, a mulher foge para o deserto, o dragão persegue a mulher, aí você vê Gog e Magog, a mulher é guardada por 3 anos e meio. Contemporaneamente, o dragão, não conseguindo arrebatar a mulher, se volta contra o restante da sua descendência. É onde a gente entra em Apocalipse capítulo 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs então em pé sobre a areia do mar, é onde eu expliquei do esconde lá. Aqui você vai encontrar esse pessoal, tá, que vai ser perseguido no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, quando é perguntado por João, quem são esses e de onde vieram? E João responde, Senhor, tu sabes. E aí é respondido para João, esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque não aceitaram a marca nem na fronte nem na mão direita e foram decapitados. Depois vocês leem. No Apocalipse 13, do 5 ao 7, vocês vão ler, porque eu estou com tempo aqui para
fechar o vídeo antes que dá 2 horas. Aqui surge o reino de Satanás na terra, isto é, a besta que surge do mar, das nações, dos povos, tribos e línguas. Logo em seguida com ele a segunda besta que surge da terra, qual é o anticristo em pessoa. Enquanto isso, Israel está por 3 anos e meio guardado no deserto fora da vista da serpente. Ok, meus irmãos? Eu vou terminar de ler aqui, vou deixar os textos para vocês lerem em casa. Se for o caso, depois eu faço um outro vídeo complementando, enchendo mais a linguiça com vocês aqui sobre esse assunto. Mas em Daniel 9:27, quando se fala da aliança feita por uma semana, então, após os 3 anos e meio, Israel não será mais guardada por Deus. Ela é guardada por 42 meses. Nesse meio tempo, a besta persegue os cristãos que ficaram, ok? São esses que vão ter as vestes lavadas e João, mais lá na frente, os verá como um grande mar de vidro, vestido de branco com raminhos de palma nas mãos, né? E vieram da grande tribulação, foram decapitados, ok? Então, o que acontece? Daniel 9, do 24 ao 27, chama a atenção deste texto, falando que ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade esta será quebrada. No caso, com Israel, é quando a mulher não será mais guardada pelo Senhor no deserto, ok? É aonde veremos o início do capítulo que diz Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Aconselho vocês a irem no meu vídeo as 70 semanas de Daniel, onde eu destrincho esse assunto. Mas em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao 16, é aberto o 6º flagelo. É onde os reis vão receber a influência de Satanás e para se juntarem para levantar a grande guerra do Armagedon. Para não ficar uma coisa no vazio aqui, eu vou ler com vocês aqui Apocalipse 16, o 6º flagelo, tá? Justo para vocês verem que tem diferença entre Gog e Magog e Armagedon. Apocalipse 16, o 6º flagelo, derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Detalhe, se você pesquisar, já está secando o rio Eufrates. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são os espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês no próximo estudo Zacarias, capítulos 12, 13 e 14, onde descrevem o desfecho final da grande tribulação para com o povo de Israel e a vinda milenar de Jesus. Hoje, deixo de para casa para vocês lerem Zacarias, capítulos 12, capítulo 13 e 14. Está descrevendo ao pé da letra toda a batalha do Armagedon, que já seria um outro estudo. Como hoje eu quis dar ênfase em Apocalipse 12 e a Gog e Magog, eu já deixei aqui bem claro esse assunto, acho que já dá para encerrar esse vídeo, tá bom? Então, meus irmãos, esse é o assunto, nós estamos aí, tá? De cara com Gog e Magog, tá para acontecer. Vladimir Putin se reuniu, eu tô correndo aqui que eu não quero que faça mais de 1 hora. Deixa eu pegar aqui com vocês. Vladimir Putin, ele se reuniu com os líderes, Rússia e Turquia se preparam para encontrarem-se com o Irã em Ankara, ok? Isso aqui é uma notícia que foi dada, que não dá para ler, mas foi semana passada, nesse mês de setembro. Rússia, os líderes da batalha, Rússia e Turquia se preparam para encontrar com o Irã em Ankara, tá bom?
Então, Gog e Magog já está aí na porta. Vladimir Putin não aceitou quando Netanyahu foi lá tentar fazer paz, né? Falar para a Rússia não encher o saco quando eles forem atacar certas terras árabes lá. Vladimir Putin não aceitou, disse que vai atacar Israel. Meus irmãos, está tudo aí. Eu aconselho vocês a fazerem uma pesquisa, tá? De como que está o Oriente Médio, o como que a Rússia tem se movido versus os países inimigos de Israel, como que ela tem dado as costas para Israel e como que Israel está sendo sitiada em planos por esse povo. Gog e Magog está às portas. Se Gog e Magog está às portas, muito mais a igreja está para ser arrebatada a qualquer momento. E assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Maranata. Amém, amém e amém.